artista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, continua internado em estado grave depois de ser baleado em Paraty, no Rio de Janeiro. Ontem, o músico foi transferido para São Paulo. Teve de passar por uma cirurgia de emergência. Essa cirurgia durou mais de 3 horas no Hospital São Luís, no Itaim, na Zona Oeste. Até agora, a polícia do Rio disse ter prendido um dos suspeitos de envolvimento nesse crime e já identificado pelo menos outros 3. A gente tem detalhes agora ao vivo, direto do Rio, com a Luana Bernardes, que vai trazer os detalhes dessa investigação. Luana, bom dia para você. A Megali, aos nossos ouvintes, o Mingau que foi levado de helicóptero do Corpo de Bombeiros do Rio para um hospital em São Paulo, onde, como você disse, permanece internado em estado grave na UTI. Segundo a polícia, criminosos teriam confundido o carro do músico com outro veículo, né? E aí atiraram contra ele. Só que essa é uma das hipóteses, a polícia não descarta outras possibilidades, segue investigando o caso, está buscando imagens de câmeras da região. Esse crime ocorreu em Paraty, na região conhecida como Ilha das Cobras. É uma região um pouco mais afastada do centro histórico, mas a cidade vem vivendo um aumento da violência. A filha do baixista, a Isabela Aglio, agradeceu o apoio e pediu orações. Hospital qualificado, com uma equipe qualificada, neurocirurgião, enfim, ele está sendo muito bem atendido. E, gente, o estado é delicado, né? Claramente, mas eu queria pedir para vocês, o que a gente pode fazer agora é orar, independente da sua religião. Por favor, orem pelo meu pai, que a cirurgia corra bem, que ele volte, que ele fique sem sequelas. A cirurgia foi ontem, né? Durou pouco mais de 3 horas, 3 horas e meia de cirurgia. E aí a filha deu esse relato nas redes sociais ontem. A polícia já apreendeu o carro do músico. Esse carro vai passar por perícia, está analisando imagens de câmeras de segurança. E como você disse, Sheila, um suspeito foi preso após uma denúncia anônima e outros 3 já foram identificados. Obrigada, Luana, pelas informações. É claro que a gente vai seguir acompanhando a investigação e também o processo de recuperação, porque essa é a nossa torcida, por uma recuperação rápida do Mingau, do Ultraje a Rigor, embora ele continue internado em estado grave depois desse episódio. Mas a cirurgia correu bem, né? Essa é a notícia que a gente tem, então vamos seguir acompanhando o estado de saúde dele, também essa investigação a ser conduzida no Rio de Janeiro. Estamos torcendo bastante também pela recuperação do Kaique Brito, né? Que segue internado na UTI do Hospital Copador, depois de ser atropelado na Barra da Tijuca. Segundo o último boletim médico, o artista está sedado, fazendo uso de ventilação mecânica e o estado de saúde dele é considerado grave. Kaique Brito tem 34 anos e foi atingido na madrugada do último sábado por um veículo conduzido por um motorista de aplicativo quando tentava atravessar a Avenida Lúcio Costa. Segundo a PM, o condutor parou, prestou socorro, o teste do bafômetro deu negativo para consumo de bebida alcoólica e a investigação agora será para determinar se ele estava ou não em alta velocidade. Temos mais informações ao vivo do Rio de Janeiro com Pedro Dobal. Bom dia, Dobal. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Os ferimentos do ator Kaique Brito incluem traumatismo craniano e uma fratura no braço. Ele primeiro foi levado a um hospital municipal e depois transferido para o Copador, em Copacabana, na zona sul da cidade. O exame de alcoolemia já apontou que o motorista não estava embriagado e, de acordo com o delegado Ângelo Lages, responsável pelas investigações, uma perícia vai determinar se o motorista estava ou não em alta velocidade. Ele não estava alcoolizado, né? Ele estava com passageiro, estava trabalhando. A princípio, aí a gente ainda não tem informações se ele vinha trafegando acima da velocidade, tá? A gente solicitou perícia de local. A gente vai tentar captar as imagens lá do local para ver se a gente consegue ver o fato em si, né? E essas imagens, inclusive, flagraram o momento do atropelamento, imagens de câmeras de segurança de um quiosque da orla ali da Barra da Tijuca, imagens que mostram o ator atravessando a rua quando é atropelado pelo carro e mostram também a reação do ator Bruno de Luca, que estava com ele, e de funcionários do estabelecimento que vão em direção ao ator para socorrê-lo. Pelas redes sociais, Bruno de Luca disse que está muito abalado com o que aconteceu e pediu uma corrente de oração para Kaique. A esposa dele, Tamara Dalcanali, postou uma foto dos dois com um filho de 1 ano e escreveu: "Estamos todos juntos com você, em um só coração."
Bom dia, Carla. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, Pedro Dobal também. Nós estávamos aqui acompanhando as imagens, né, que estão na nossa transmissão pelo YouTube. Dá para perceber a imagem, você vê o quiosque, aqui esse bar, né, do lado direito da imagem. Do outro lado da via, Pedro Dobal, me corrija, tá, se eu estiver errada, tá a praia. O Kaique, ele atravessa, né, para pegar algo no carro, desse lado do bar. E na volta, ele é atingido pelo motorista de aplicativo. Dá para observar essas duas pessoas. Uma delas é o Bruno De Luca, ô Pedro? Uma dessas pessoas que estão aí bem perto. E ele conseguiu, infelizmente, assistir esse acidente, né? Ele virou o rosto, eu imagino que na mesma hora em que o Kaique estava sendo atingido pelo carro. Eles estavam juntos ali. A sequência da imagem mostra o Bruno De Luca desesperado, né? Mas a imagem é toda muito forte, então, enfim, tem até o blur ali, a imagem tá borrada, inclusive, do momento em que acontece esse acidente, né? É terrível. E um ator tão querido, ainda que não fosse, né? Mas é um ator tão querido, 34 anos. Novo. E todo mundo na torcida para que ele consiga se recuperar logo, porque foram ferimentos gravíssimos, né? Segue internado em estado grave. Valeu, Dobal. Valeu, um abraço. No Paraná, a Polícia Civil investiga o acidente que envolveu mais de 30 veículos, deixou pelo menos 5 mortos na região metropolitana de Curitiba. Não há mais bloqueios na região, mas o Ângelo Sfayer vai trazer pra gente todas as informações. Que fim de semana pesado, né? Conta aí, Ângelo. Laudos produzidos pela Polícia Científica devem orientar o inquérito da Polícia Civil sobre um grande engavetamento que deixou 5 mortos e 16 feridos no sábado na BR-277 em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. A Polícia Rodoviária Federal também apura as circunstâncias do acidente. No momento do engavetamento, chovia na BR-277 e o trecho estava coberto por neblina. Mais de 30 veículos entre carros e caminhões se envolveram nas batidas. Os corpos das vítimas foram todos identificados e entregues às famílias. A rodovia foi completamente liberada para o tráfego ontem à tarde. E ainda sobre esse fim de semana, difícil, pesado, com bruxa solta, no Rio Grande do Sul, está preso o motorista, nesse caso embriagado, que causou um acidente, provocando a morte de uma mulher na região de Tramandaí. Juan Romero. Uma mulher morreu em um acidente de carro no final de semana em Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, depois do veículo em que ela estava como passageira ter sido atingido por uma caminhonete conduzida por um homem alcoolizado. O condutor tentou fugir do local do acidente, mas foi abordado pela polícia a 1 quadra do local, após correr, e se recusou a fazer o teste do bafômetro e por isso acabou sendo preso. Ele desrespeitou a sinalização, avançou a preferencial do cruzamento e atingiu o carro onde estava Marielle dos Santos Oliveira, de 32 anos, que morreu na hora. O motorista do carro onde ela estava e os 3 ocupantes da caminhonete não ficaram feridos. Bom, e o noticiário aqui no começo dessa manhãzinha de segunda-feira mostra como o trânsito é uma selvageria no Brasil. A gente encerra com São Paulo, onde um outro acidente envolvendo um motorista bêbado deixou pelo menos 3 mortos. Aconteceu na madrugada do último domingo, na zona sul da cidade, quando um veículo capotou e atingiu a bomba de combustíveis de um posto de gasolina. Quem traz os detalhes é Thiago Muniz. O condutor bebeu. Ele permanece internado com escolta da Polícia Militar no Hospital Municipal do Campo Limpo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o motorista disse que estava com a esposa e outros 4 amigos num bar e que todos beberam antes do acidente. O homem teria ainda confessado que estava em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo. As imagens de câmeras de segurança mostram o carro subindo na calçada, atingindo primeiramente uma palmeira, depois o automóvel avança, atinge um poste e termina batendo violentamente contra a bomba de combustíveis do posto. Com a força da colisão, 3 ocupantes foram jogados para fora do veículo e outros 3 ficaram do lado de dentro. Os sobreviventes permanecem internados. Valeu. Voltando ao Rio, a Polícia Civil prendeu o homem que agrediu e proferiu falas homofóbicas contra um ator em Copacabana. O Gustavo Seleman vai trazer mais informações. Deve responder pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica o homem que agrediu o ator Vitor Meiniel em Copacabana, na zona sul do Rio. O caso aconteceu na portaria de um prédio na rua Siqueira Campos no sábado. Yuri de Moura Alexandre foi autuado em flagrante e encaminhado por policiais militares para a delegacia do bairro. No momento da prisão, ele chegou a se apresentar como médico militar da aeronáutica, o que foi desmentido pelos agentes. A agressão foi registrada por câmeras de segurança
segurança do edifício. O porteiro do prédio observa as agressões sem intervir ou prestar socorro. Por causa disso, a delegada Débora Rodrigues decidiu abrir investigação contra o profissional por omissão. Vamos falar agora de política. A Câmara tenta avançar em pautas econômicas do governo numa semana com a presença obrigatória de deputados. O objetivo é analisar propostas como a do desenrola e da taxação de apostas esportivas. No Palácio do Planalto, Lula continua negociando a reforma ministerial e pode definir as pastas que serão entregues ao Centrão. O João Pedro Melo está ao vivo conosco. JP, toda semana a gente fala. Nessa semana a reforma ministerial vai. Mas não vai. Será que nessa vai? Bom dia. Essa que é curtinha ainda, né? Pois é, mais difícil ainda, né? A gente ter essa questão relacionada a essa reforma saindo do papel, principalmente por ser uma semana curta. E essa semana curta, como a gente viu, vai ser uma semana cheia. Tivemos convocação de Arthur Lira para deputados participarem aí de sessões a partir do dia de hoje. Normalmente isso não acontece, sessões são terça, quarta e quinta, mas Arthur Lira convocou então sessão para essa segunda-feira. O presidente Lula segue articulando nos bastidores para fechar os detalhes sobre essa reforma. É uma reforma que já vem se arrastando desde maio e que todo mundo quer que chegue ao fim, né? Ou seja, que sejam definidos os nomes que vão ocupar novos cargos na esplanada dos ministérios. A gente tem dois nomes que a gente já falou aqui várias vezes. Silvio Costa Filho, do Republicanos, e André Fufuca, do PP. A expectativa é de que se tenha o Ministério do Esporte turbinado. E aí, como é que vai ser esse Ministério do Esporte turbinado? Seria uma junção com o Ministério da Pequena e Média Empresa, né, que seria chamado então de Ministério do Esporte e Empreendedorismo. Esse ficaria com Fufuca, do Progressista. Só que o próprio Progressista já disse que, mesmo que ganhe essa pasta, não há nenhuma garantia de que o partido vai apoiar o governo federal. Ou seja, forma um X na cabeça do presidente da República, né? Uma coisa indeterminada. Se ele está dando um ministério, por que não vai garantir o apoio desse partido? E é isso que ele está tentando resolver, então, nos bastidores nesse momento. O Ministério de Portos e Aeroportos passaria a ser liderado pelo deputado Silvio Costa Filho, como a gente já vem adiantando aqui há algum tempo. O Márcio França, que está nesse ministério, poderia ir para Ciência e Tecnologia, só que aí ficaria agora uma incógnita também com relação a Luciana Santos, que está na Ciência e Tecnologia. Ela iria para o Ministério do Empreendedorismo, só que esse ministério vai se juntar com o esporte. Para onde iria a Luciana Santos? Essa é a grande pergunta nesse momento. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, teve diversas reuniões na semana passada, tratou sobre esses assuntos com os partidos, mas a questão ainda não está fechada. O presidente do PP, Ciro Nogueira, deu uma entrevista ao Band News TV falando a respeito desse apoio ao governo federal, disse que muita coisa de atraso está vindo com o presidente Lula, exatamente por isso o PP não apoiaria integralmente o governo federal, mesmo ganhando essa pasta. O fato é que o principal alvo do Progressistas continua sendo o Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje está com o Wellington Dias, só que o presidente Lula disse que essa pasta não está em nenhum momento em negociação. Por quê? Cuida do Bolsa Família e diversos outros programas sociais. Então a ideia dele é manter esse ministério com o Partido dos Trabalhadores. Nos bastidores, esses partidos do Centrão estão pressionando pela entrada no governo federal e estão visando pastas que têm uma capilaridade muito grande e, obviamente, que tenham também muitos recursos, porque eles querem administrar muitos recursos e querem ter poder dentro do governo federal. Com essas mudanças, a expectativa do Palácio do Planalto é de que, com a entrada desses dois partidos, seja possível aprovar matérias que são de interesse do governo. Tanto a questão do desenrola, a questão da reforma tributária, entre outros pontos. Só que o impasse sobre a reforma ministerial já está se estendendo há muito tempo, como a gente falou, desde maio. E isso tem irritado os partidos do Centrão, que tentam a todo custo entrar no governo e não conseguem. E a ideia deles é que essa questão seja resolvida o mais rápido possível. Valeu, Nunca JP. é um momento agradável, né? Um momento em que você cai no colo do Centrão. E todo mundo cai. Todo mundo abraça, todo mundo dorme de conchinha. O Centrão é aquela coisa que é demonizada pelo político quando ele está fora do poder, quando ele está na oposição. E aí, quando ele chega no governo, magicamente o Centrão não existe mais. Você usa outros eufemismos. Não, veja bem, o Centrão não tem Centrão. É um conjunto de partidos que são representativos, foram eleitos, são legítimos. E aí, para coxambrar essa gente, é sempre doído, né? Não é um colo confortável, não é o colo da vovó. É desagradável. É aquela negociação envergonhada, né? De todo mundo que chega ao poder. Vale para qualquer um, tá? Para todos os políticos recentes que ocuparam o Palácio do Planalto. Obrigado, JP.
Valeu, pessoal. Um grande abraço. Bom, em mensagens obtidas pela PF, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro admite que as joias recebidas pelo ex-presidente eram de interesse público. As conversas ocorreram no dia 5 de março, após a revelação do conjunto apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. No fim de semana, Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele participaram de um evento do PL, mas não comentaram o caso. Thaís Provieri. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue sem comentar o caso das joias sauditas e sobre os depoimentos para a Polícia Federal dados por assessores que trabalharam com ele durante os 4 anos em que ele esteve à frente do Palácio do Planalto. Apesar disso, a defesa tanto do presidente quanto da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro traçam as estratégias que devem usar durante a análise desses processos pelo Supremo Tribunal Federal. Os advogados querem ter acesso aos depoimentos prestados pelos assessores na última quinta-feira, incluindo do advogado Frederico Assef, que já assumiu que recomprou um relógio de luxo para devolver ao Tribunal de Contas da União. Mensagens trocadas no início do ano mostram que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, já sabia que as joias recebidas pelo governo eram de interesse público. A conversa ocorreu em 5 de março, depois da revelação feita pelo Estadão de que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente colar e brincos de diamante da Arábia Saudita. No WhatsApp, Cid comenta uma mensagem enviada pelo advogado e ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten e afirma: "Difícil mesmo, o pior é que está tudo documentado." O próprio militar demonstra ter conhecimento da legislação e envia uma série de mensagens sobre as determinações legais para recebimento e tratamento de presentes recebidos pela presidência. Bom, eu falei sobre esse evento do PL em que Bolsonaro e Michele não comentaram o assunto, é verdade. Não diretamente, mas indiretamente o ex-presidente afirmou que 2022 é página virada. Dei tudo de mim nestes 4 anos. Consideremos o ano passado uma página virada. E vamos em frente, porque o nosso Brasil, mais que pressa, ele tem a necessidade de mudar. Quem vem com esse papo aí de que precisamos olhar, claro que precisamos sempre olhar para o futuro, nosso olhar está sempre no futuro, mas precisamos olhar para o futuro e esquecer o que aconteceu no passado, o que rolou no passado é história e quem vive de história é museu, a gente tem que olhar sempre para frente, tá bom. Então isso vale também para os demais políticos? Vale para os adversários do presidente? Petrolão é página virada? Mensalão é página virada? Ou o Bolsonaro e os seus vão continuar tratando o PT e o Lula da maneira como sempre trataram, como ladrões, trambiqueiros, corruptos, porque se não vale para um, não vale para outro. Essa página não tá virada para mim, nenhuma delas, né? Aliás, essa aí de 2022 das joias, pro bem do país, tem que ser lida com muito cuidado e ela mal começou a ser desvendada pela polícia. É muito importante que a gente faça as pazes com o nosso passado antes de tratar o passado como história. 2022 está ali, né? Foi um dia desses. Então, esse papo pode colar para aqueles apoiadores que dizem amém para qualquer coisa que saia da boca do ex-presidente, mas não vai funcionar com a Polícia Federal. Bom, lembra que na semana passada nós falamos aqui sobre a prova de vida e os nossos ouvintes, nós também ficamos muito revoltados com as imagens, né, de pessoas bem idosas, uma senhora de 105 anos teve que ser levada até a agência bancária para fazer a tal da prova de vida. Fazer essa prova de vida para comprovar ao INSS que o beneficiário está vivo continua sendo uma dor de cabeça para muitos brasileiros. Novas regras até permitem que o procedimento seja feito por meio digital, mas a falta de informação e a burocracia prejudicam demais esse processo. A gente deu início a esse assunto naquela ocasião e agora a gente vai trazer mais informações. A ideia é justamente evitar que casos como o da idosa Lindomar Duarte, de 105 anos, que precisou ir de ambulância até uma agência para conseguir receber a aposentadoria, aconteçam, né? A Roberta Russo está por aqui para trazer todos os detalhes. Bom dia, Rô. Bom dia, gente. Pois é, temos outros casos, inclusive aqui em São Paulo. Um outro pai de uma ouvinte da Band News FM, também com 105 anos, a Heloísa Barbosa, que conversou comigo. O idoso José Teixeira, ele recebe aposentadoria pelo Fundo Rural. E aí também passa por várias dificuldades. Vamos ouvir a Heloísa. Ele tem 105 anos. E até esse ano a gente levou ele para fazer a prova de vida e questionamos por que a gente tinha que deslocar ele todo ano para fazer essa prova de vida. E aí o rapaz
pediu a gente que no próximo ano não seria preciso, mas tinha que entrar em contato com a agência, fazer todo um procedimento para fazer a prova de vida dele, para não ter que deslocar de casa, porque assim ele anda com dificuldade, mas assim, para escrever, ele já não consegue mais lembrar das letras, a mão treme bastante. E aí vários outros ouvintes escreveram para cá, a gente vai mostrar ao longo da nossa programação numa reportagem mais completa. O ouvinte Fábio Bonifácio, a mãe dele tem Alzheimer, tem 82 anos, é aposentada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E o que acontece, na verdade, aquela outra idosa de Belo Horizonte era aposentada pelo INSS. No fim do ano passado, o INSS anunciou novas regras para tornar o processo de prova de vida mais prático. O órgão passou a cruzar informações das bases de dados federais para confirmar que o beneficiário está vivo. Então, dados de vacinação, imposto de renda, vários outros tipos de informações. Desde o começo de 2023, pelo INSS, não seria mais obrigação do titular do beneficiário sair de casa para fazer o procedimento. Só que a idosa de 105 anos não conseguiu fazer pelo aplicativo, acabou tendo que ir pessoalmente e ainda usando uma ambulância. Só que no caso aqui de São Paulo é diferente. Para sistemas de regimes próprios, como o SPPrev, caso da ouvinte Heloísa, que a gente escutou, do Fábio, que eu citei também, não tem opção de fazer a prova por meio digital. É o que explicou para a gente a Tônia Galete, mestre em Direito Previdenciário pela FGV. Nós temos no Brasil 2 sistemas de aposentadoria, o regime geral e os regimes próprios. O regime geral serve para todo mundo que não esteja protegido por algum regime próprio. Por exemplo, o SPPrev no estado de São Paulo, no município de São Paulo e diversos municípios e estados Brasil afora que possuem um regime próprio para aposentar os seus servidores públicos. Então, quando sai do INSS, as regras são de cada um desses regimes. Quase 100% dos regimes próprios não tem prova de vida digital. A pessoa tem mesmo que ir pessoalmente. A especialista ressaltou ainda que a falta de informação sobre as novas regras do INSS, dificuldades com o aplicativo, falta de informação no cadastro dos idosos também tem dificultado a prova de vida digital, mesmo com as modernizações. Pois é, muita gente escreve para cá, normalmente quando a gente aborda esse tema, falando sobre problemas na utilização desses aplicativos. No período da pandemia, né, isso evoluiu bastante, porque as pessoas não poderiam ir até as agências para fazer a prova de vida, até porque a gente estava no meio de uma pandemia, as vítimas principais do coronavírus eram os idosos, então algo deveria ser desenvolvido para isso, para não se colocar essas pessoas em risco. Foi, agora em 2023, esse processo de biometria, ele conseguiu um avanço, mas não são todas as pessoas que têm acesso a isso. Não são todos os aposentados que conseguem lidar com esses aplicativos. Nem todos têm a possibilidade de ter alguém, um cuidador, que esteja à disposição para fazer, né, esse tipo de procedimento. Fica muito difícil, de fato, para essas pessoas. E aí eu me questiono o seguinte: em diversos estados, não vou dizer em todos, porque eu conversei com algumas pessoas de alguns estados, mas isso acontece em São Paulo, em Minas Gerais, acontece no Rio de Janeiro. Quando a pessoa tá para se aposentar, ela entra com o processo de aposentadoria no INSS. Antes de ela receber a resposta oficial, 1 zilhão de financeiras, de instituições bancárias entram em contato com essa pessoa já com todas as informações. Tem endereço, telefone, número de todos os documentos, e essas empresas, essas financeiras, sabem antes mesmo da pessoa que a pessoa conseguiu passar pelo processo de aposentadoria. Exatamente. Como é que o INSS, então, não consegue ter as informações? Eventualmente, se uma pessoa, infelizmente, faleceu e deixa, né, de ser pensionista, deixa de ser aposentado, como não chega o atestado de óbito até essa pessoa, exato, a família vai fazer um golpe e não vai registrar um atestado de óbito, é isso? A não ser que a família... No intuito de estar recebendo a aposentadoria? A certidão de óbito é obrigatória, não é uma alternativa. Então basta você consultar e cruzar os dados com o cartório de registro civil e pronto. Você sabe se a pessoa está viva ou não. Em teoria, deveria ser. O que é muito mais razoável você buscar essa solução do que fazer com que uma pessoa de 100 anos se desloque até a agência bancária. Qualquer coisa menos isso, né? Qualquer coisa menos isso. Essa é a pior possibilidade, né? Entre várias. Eles dizem que existem fraudes, né? Em que as pessoas morrem e alguém continua sacando aquele valor ao longo de anos e por isso acontece essa prova de vida. O ônus da prova é sempre do acusador. Se há possibilidade de fraude e a pessoa não conseguiu determinar se o idoso está vivo ou não, marque um horário e vá um representante da agência bancária, um representante do banco até a casa da pessoa.
Por que a pessoa tem que provar que tá viva? Ora essa. O pai da Heloísa, de 105 anos, ainda consegue caminhar, mas caminhar com muita dificuldade, ter que ir até a agência, porque, tem gente... que tem, a gente sabe que tem mesmo. Que há fraudes acontecendo em todos os lugares, principalmente envolvendo banco. Eles que encontrem mecanismos para escapar das fraudes, né? Pois é. Lucro dos bancos em 2022. Os 5 maiores do país, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, Caixa Econômica e Santander, lucraram juntos 106 bilhões de reais. Banco é aquela coisa, lucra muito quando a economia está em ordem, mas lucra mais ainda quando ela está bagunçada, né? Então o banco está sempre em situação financeira muito saudável aqui no Brasil. Não há razão para que não se organize um sistema que seja conjunto até, para que essa prova de vida aconteça sem obrigar os idosos brasileiros a passarem por essa humilhação. Olha, não tem tá condição chegando de aceitar um negócio desses. Chegando muita mensagem, Megali, Sheila, dos nossos ouvintes dizendo, olha, quando a pessoa falece, no mês seguinte, automaticamente o INSS suspende os benefícios. Tem ouvinte dizendo, quando meu pai faleceu, no mês seguinte já não tinha. Tem advogado dizendo, aqui ó, no mesmo mês suspende a pensão. Eu trabalho com isso, represento muitas causas e os cartórios são obrigados a enviar esses atestados de óbito, né, para o INSS. E é muito, muito difícil acontecer esse tipo de fraude, né? Pelo menos no geral, onde a gente está, né? Onde a gente é obrigado a pagar os nossos impostos, é obrigado a tirar todos os atestados, as certidões. Nesse meio aqui não acontece. Então, duvido muito que seria o caso da nossa ouvinte Heloísa e do pai dela de 105 anos. Se acontece, então, os bancos têm que ir atrás, como disse o Megali, porque eles têm bastante recurso, né, para ir atrás disso. E uma enxurrada de mensagens também das pessoas falando sobre essa história de, por exemplo, minha mãe, acho que se aposentou em fevereiro, antes de chegar a carta do benefício, recebeu vários telefonemas dizendo que já tinha um empréstimo pré-aprovado. Então, se sabe se o aposentado está vivo ou morto. Sabe, né, Luciana? Ela que escreveu para cá um monte de mensagem também nesse sentido aqui, né? Bem, agora falando de 123 milhas, são esperados na quarta-feira na CPI das pirâmides financeiras os sócios da 123 milhas. Essa CPI instalada na Câmara. Na última sexta-feira, a Justiça Federal proibiu os irmãos Ramiro e Augusto Madureira de deixarem o Brasil antes de botar a cara na CPI. E aí a coisa fica muito diferente, né? Quando o rosto é exposto ali em rede nacional, para todo mundo ver. Conta pra gente, Bruna Vale. A assessoria da 123 milhas confirma a presença dos donos da empresa Ramiro Júlio e Augusto Júlio Madureira na sessão da CPI das pirâmides financeiras prevista para a próxima quarta-feira. A Justiça Federal determinou que eles não saiam do Brasil até que prestem depoimento à CPI. Também foi aprovada a condução coercitiva dos dois pela Polícia Federal, já que faltaram ao encontro da última semana em Brasília. A CPI apura indícios de fraude de prestadoras de serviços que prometem gerar patrimônio por meio de criptomoedas. União Brasil declara apoio ao ministro das Comunicações após a irmã de Juscelino Filho ser alvo de operação da Polícia Federal. Na última sexta-feira, Luana Rezende foi afastada do cargo de prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão, em investigação que apura desvios na Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Luiz Felipe Veloso. O União Brasil manifesta apoio ao ministro das Comunicações Juscelino Filho e à irmã dele, Luana Rezende, prefeita da cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, que foi afastada pela Operação Benesse na sexta-feira. A nota, assinada pelo líder do partido no Senado, senador Efraim Filho, da Paraíba, e do líder da sigla na Câmara, deputado Elmar Nascimento, da Bahia, falam em um inquérito em curso com indícios que ainda não foram devidamente apurados. A ação da Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em 3 cidades do Maranhão por supostos desvios de verbas federais na Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decretou o bloqueio de R$835 mil do ministro das Comunicações e demais investigados na operação. Mais de 2.000 militares vão participar do desfile de 7 de setembro em Brasília, que terá como slogan Democracia, Soberania e União. O evento contará com a presença do presidente Lula e terá a segurança reforçada. Márcio Rocha trazendo mais informações.
Com a previsão de contar com um número maior de agentes do que o utilizado durante a última posse presidencial, o 7 de setembro deve contar também com a presença da Força Nacional para fazer a segurança do desfile. Ao todo, serão mais de 2.500 policiais civis e militares que vão trabalhar durante o evento, que vai ter a presença do presidente Lula e de várias outras autoridades. Além disso, o Palácio do Buriti criou o Gabinete de Mobilização Institucional, que durante 10 dias vai conduzir e acompanhar o planejamento. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, afirmou que a presença da Força Nacional é apenas complementar. Agora, a Força Nacional é uma força complementar. Tenho plena confiança na Polícia Militar do Distrito Federal, na Polícia Civil, nas forças de segurança. Um novo ciclone extratropical causa estragos no sul do Brasil. É de lá que a gente tem informação, chegando agora ao vivo com Gilberto Echauri. Bom dia, Echauri. Bom dia Sheila, bom dia a todos. Pois é, essa chuva que cai no Rio Grande do Sul desde ontem já causa estragos em vários municípios, especialmente as regiões da Serra, área central e norte do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira onda de chuvas da semana e a previsão, pelo menos aqui em Porto Alegre, é que esses índices superem boa parte do que está previsto para o mês todo. Tudo isso é efeito desse ciclone extratropical que deu origem a uma frente fria e durante as últimas horas reforçou a condição de chuva forte em temporais nos 3 estados da região sul, principalmente sudoeste do Paraná, oeste catarinense e no Rio Grande do Sul, especialmente no norte, que foi a região mais afetada. Defesa Civil do Estado contabiliza aproximadamente 160 pessoas atingidas em Sarandi e 78 em Passo Fundo até a madrugada desta segunda-feira. O município de Lajeado do Bugre, no norte do estado, tem cerca de 20 residências que foram danificadas pelo granizo. Boa Vista das Missões, no noroeste, teve pelo menos 5 casas atingidas. São Jorge, na Serra, tem 40 pessoas desalojadas e alagamentos em toda a cidade. O município de Nova Bassano, também na Serra, tem pelo menos 2 pessoas ilhadas devido ao aumento do nível do rio. Aqui em Porto Alegre, a Defesa Civil Municipal orientou a população a evitar transitar na rua durante o período do alerta, não enfrentar mau tempo e se abrigar em local seguro. Amanhã, terça-feira, o tempo deve voltar a ficar firme em boa parte do estado, mas com temperaturas mais baixas. Há também previsão de geada na faixa sudoeste do estado. Sheila. Obrigada, Echauri. Havendo novidade, a gente volta a esse assunto aqui no Jornal. A companhia Aérea Gol diz que equipes de manutenção e segurança estão apurando as causas do vazamento de fluido hidráulico que fez uma fumaça tomar conta do interior de um avião que havia acabado de decolar no Rio de Janeiro. Imagine o susto. O caso aconteceu no último sábado, quando a aeronave seguia para o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Quem tem os últimos detalhes, as últimas informações é Ivan Brandão. Bom dia, Ivan. E aí, bom dia, Megali. Pois é, apura o que causou, né? Já se sabe que vazou, de fato, esse fluido hidráulico e aí os vapores provocaram essa fumaça. Quem tá na live consegue ver as imagens de uma fumaça bem densa aí na cabine do avião, mas não se sabe o que provocou esse vazamento, né? Ninguém ficou ferido, é um pouso de emergência, o voo saía do aeroporto Santos Dumont, viria para São Paulo, teve que voltar pro destino, né, para a origem, fazendo esse pouso de emergência. Eram 102 passageiros, todos eles desembarcaram em segurança segundo a companhia pelas escadas. Alguns clientes precisaram receber atendimento, mas foram liberados. E aí, alguns deles foram entrevistados, né, depois que o avião pousou de novo no Santos Dumont. E aí a reclamação era porque as máscaras não desciam. Inclusive em alguns desses vídeos dá para ver, ouvir eles perguntando das máscaras, né? E depois a Gol explicou por que não disponibilizou, por que as máscaras de oxigênio não desceram ali no momento em que a fumaça começou. Primeiro porque diz aqui a companhia, elas aumentariam a quantidade de oxigênio a bordo, então se fosse de fato chama, se essa fumaça fosse proveniente de um incêndio, você, na verdade, alimentaria ainda mais essas chamas, então poderia provocar um acidente maior. E que, de alguma forma, os pilotos, essas máscaras, elas utilizam o oxigênio da cabine para funcionar. Então, na prática, se tivesse ali chamas mesmo e as máscaras descessem, os passageiros eles respirariam
a mesma fumaça do mesmo jeito, né? Porque é o ar da cabine, diferente da cabine dos pilotos. Eles explicam aqui que lá também tem, e os pilotos são orientados a usarem as máscaras, mas elas não funcionam com o gerador. Então elas são acopladas a garrafas de oxigênio, então ele não misturaria o ar que estaria com fumaça, mas repito, não é fumaça de chamas, né, de incêndio, mas se fosse... então para que serve a máscara? A máscara é para despressurização da cabine, né? É isso. Não é para fumaça. E nesse caso aí, como eles não sabiam a origem da fumaça, se fosse de fato um incêndio, poderia piorar ou provocar um acidente ainda maior. Enfim, foi isso que explicou aí a companhia Gol. O voo voltou para o Santos Dumont e os 102 passageiros desembarcaram em segurança, mas as imagens chamam muita atenção. E dá uma aflição danada. Valeu, Ivan. Em Roraima, um piloto de avião que chegou a ficar 13 dias perdido na Amazônia em setembro do ano passado morre em um novo acidente aéreo. Vitor Litaif. O piloto Otávio Augusto Munhoz da Silva, de 38 anos, que sofreu um acidente aéreo e passou 13 dias perdido na floresta amazônica em setembro de 2022, morreu após sofrer um segundo acidente na região do município de Mucajaí, em Roraima. Otávio estava desaparecido desde a segunda-feira da semana passada, depois de um acidente em uma região de mata próximo ao município de Pacaraima, perto da fronteira com a Venezuela. O corpo foi localizado na sexta-feira. A Polícia Civil investiga a causa do acidente. O corpo foi transferido para o Instituto de Medicina Legal e liberado nesse sábado. Em setembro do ano passado, Otávio ficou 13 dias perdido em uma zona de mata na região Yanomami, também em Roraima. O piloto foi encontrado por um homem depois de caminhar por dias em busca de ajuda. E olha, no México, não sei se todo mundo viu essa história aqui, as autoridades investigam agora a queda de uma aeronave de pequeno porte durante um chá revelação. Sabe o chá revelação? Foi contratado ali pela família, pelo casal, para sobrevoar e lançar a fumaça ali na cor, né? Nesse caso, a cor rosa, indicando que é uma menina. E na sequência, porque eles estão ali num gramado, na celebração, na festa e tal, passa por cima do casal esse avião com a fumaça e logo na sequência ele cai. O piloto morreu. Arthur Coelho conta os detalhes. Autoridades mexicanas investigam as causas da queda de um avião de pequeno porte que participava de um chá de revelação no último sábado. O piloto da aeronave, identificado como Luiz Ângel, de 32 anos, morreu no episódio que aconteceu em uma fazenda na cidade de Navolato. Nas imagens filmadas por participantes do evento, é possível ver que o piloto passa sobre a festa e solta um pó rosa, indicando que o casal terá uma menina. Em seguida, as asas da aeronave se partem e ela cai poucos metros à frente. O piloto chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Convidados da festa não se feriram. O curioso, dramático é que a própria pessoa que estava filmando e os noivos não perceberam o que estava acontecendo. O cara filmou o avião se quebrando, a asa se partindo, mas ele não se deu conta do que estava rolando. Provavelmente estava com o celular apontado para o avião, mas os olhos voltados para o casal. Todo mundo demorou ali para perceber o que estava acontecendo. Que terrível. E tá na cara que esse avião não estava equipado para isso, né? Não estava preparado para esse tipo de serviço. Bom, mais uma consequência triste aí dessa estupidez, né? Chamada chá de bebê, quando você tenta publicizar... O chá revelação, né? Chá de revelação. Chá de bebê tá tudo bem. Quando você tenta tornar menos, né? Público em um grande evento, um momento que deveria ser íntimo do casal. Ah, mas o cara não tem direito? Tem. Mas a gente vê cada coisa acontecendo. A gente viu um casal que foi lá e colocou fogo num ecossistema inteiro nos Estados Unidos, porque também contratou uma equipe de fogos, né? Para lançar fumaça rosa ou azul. E aí esses fogos simplesmente queimaram parte de uma floresta preservada naquela região. Teve a cachoeira que foi atingida. Você lembra cachoeira disso? que foi atingida. Teve isso. Agora a gente vê um piloto de avião que morre por causa dessa ideia. Enfim, não serve pra nada, cara. É um negócio tão íntimo, né? Que deveria ser curtido intimamente. Quando ainda eram os bolos que você cortava e o interior era rosa ou azul, beleza, era um negócio inofensivo, mas os caras vão se tornando cada vez mais ambiciosos e piromaníacos, né? Parece que querem que o mundo saiba de alguma maneira o que está acontecendo no íntimo daquela família. Mais uma vez, uma tragédia decorrente dessa ideia tosca. Vamos falar de música? Vamos. Vamos falar de música. Quer falar você? Finalmente me deu oi? Foi o primeiro fim de semana, hein, gente? Primeiro fim de semana, aliás, marcado por chuva. Por muita dificuldade no transporte público, demora, uma fila enorme
para o público conseguir entrar. Rolou The Town, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e aí volta na quinta-feira, feriado do dia 7, serão mais 3 dias de festival, ainda tem Foo Fighters, Maroon 5, mais um show de Bruno Mars que a gente está ouvindo. O Lucas Belotti está aqui no estúdio e conta os detalhes, o balanço um pouco de como foi esse fim de semana, né, Luquinha? Bom dia. Bom dia para você, Sheila, para os nossos ouvintes. Superando as expectativas, mais de 200 mil pessoas foram para a Cidade da Música, que está montada no Autódromo de Interlagos, zona sul da cidade de São Paulo, para o primeiro fim de semana do Festival The Town, que recebeu Post Malone, Demi Lovato, Luísa Sonza, Racionais, Planet Hemp, Seu Zord e também o Bruno Mars, que a gente escuta aqui, entre outras atrações também nos seis palcos espalhados pelo local. Transporte público também teve problemas, infelizmente. Uma falha ali no sistema elétrico da estação Jurubatuba. Para quem não é de São Paulo, a linha Nova Esmeralda é a que tem a estação Autódromo Interlagos, que é ali a mais próxima do local da Cidade da Música. E essa linha apresentou uma falha no sábado. O sistema especial de ônibus teve que atender esses passageiros por conta da falha. Então, teve muita dificuldade para o pessoal chegar e ainda com essa expectativa sendo superada, né? A organização falava em mais de 500 mil pessoas nos 5 dias de evento. Só nos 2 primeiros a gente já passou dos 200 mil visitantes. Então, muita coisa vai precisar ser revista para os próximos dias aí de festival, como a Sheila disse, no dia 7 de setembro, quinta-feira, a gente volta, depois sábado e domingo, para fechar a apresentação do The Town, que é o primo paulista, o irmão quase paulista do Festival Rock in Rio, que acontece há muitos anos nos nossos vizinhos aqui do Rio de Janeiro. Em nota, o The Town se pronunciou, disse que as filas em frente aos portões começaram nas primeiras horas do dia já, os portões abrem às 2 da tarde, o que gerou uma demanda reprimida e um grande volume de pessoas para o acesso à Cidade da Música, ao mesmo tempo com a necessidade da revista, enfim. Então tem a questão dos ingressos, aquela fila que fica muito grande do lado de fora, precisa afunilar na hora da entrada com essa revista das pessoas. O festival está marcando uma estreia importante, uma reforma que foi feita no Autódromo de Interlagos também, para receber esses grandes eventos. Claro, o autódromo famoso para receber o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1. Para quem quiser comparecer ao The Town, precisa correr. Os ingressos estão esgotados, com exceção de um dia, quinta-feira, dia 7, é o dia que tem como grande atração a apresentação do Maroon 5 no The Town, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul. Foo Fighters é o headliner, né, do sábado, a grande atração do palco Skyline, que é o principal. E aí, domingo, Bruno Mars, que fechou o sabadão, volta para encerrar a primeira edição do The Town. Um teste ainda, muita coisa acontecendo, mas é verdade que muitas reclamações chegaram em relação a essa entrada no festival. Você foi, Sheila? Eu vou dia 7. Vai dia 7. Quinta-feira agora. Você sabe que você vai comer muito bem lá, né? Eu tava vendo as comidas do The Town. E barato, né? Muito, muito barato. O nhoque, por exemplo. Não precisa levar muita grana. 70 pilas, né? Não precisa levar muita grana. Pode levar dinheiro contadinho, porque é barato. E as alternativas são as seguintes. Todo o cardápio foi elaborado pelo Alex Atala. E aqui não vai nenhuma crítica ao Atala, pelo amor de Deus. Um tremendo chefe de cozinha, porque eu tenho muito respeito e admiração. Mas, num show de rock, o que está sendo servido pra galera é, entre outras coisas, picadinho de aligô, arroz de costela, bobó de grão de bico, poke de salmão, açaí com frutas e granola e uma sobremesinha, um moque, por R$38. Um pastel você pode comprar por R$55, é o mais caro. E aí foram elaborados pratos que fazem referência aos bairros de São Paulo, homenageando, né, a culinária dos bairros de São Paulo. Por exemplo, o Jardins consiste em picadinho de aligô, arroz de costela, milanesa com salada coleslaw, bolo de coco gelado. Quero isso. O Bexiga é pasta ao molho de queijo e farofa de focaccia, farfalle com frutos do mar, nhoque com ragu de linguiça artesanal e canole. Que delícia! Já o do, meu Deus do céu, Pinheiros, consiste em bobó de grão de bico, salada Caesar com camarão e filé mignon, poke de salmão, açaí com frutas e granola. E o Vila Madalena serve um bolinho de costela, torresmo com ketchup de goiaba, batata frita trufada com parmesão, churros de doce de leite. Olha, eu não acho que ninguém tem que ficar tomando cachaça e cachorro quente frio. Mas tá morrendo de inveja. Mas isso é muita nutelagem pro meu gosto, cara. Sério. E tem mais. Bairros homenageados: Jardins, Bexiga, Liberdade, Centro, Lapa, Pinheiros, Moca, Vila Madalena. Quem é de São Paulo sabe que estão contemplados aqui Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Centro, mas deixaram de lado a mais raiz de todas as regiões de São Paulo, que é a Zona Norte.
Tá? Tá. Então fica a crítica aqui. A Zona Norte não foi contemplada nessa nutelagem que é o cardápio do Detal. Eu vou comida. Se vale Mas uma vai casar. Se vale uma prestação de serviço. Para quem quiser fugir um pouquinho desses preços, você Come pode antes. levar o seu lanchinho também. Aí, tá? ó. Aquelas bolachas, biscoitos, enfim, você pode levar até 5 Marmita. unidades desde que estejam lacradas. Então, aquele saquinho de bolacha você pode levar. E lanchinho natural também, desde que esteja no ziplock. Tem que ser transparente e vedado esse local que você vai levar o seu lanchinho também até 5 unidades. Então dá pra fugir aí levando alguma coisinha de casa Então, também. ou vai comida ou vai lacrada, é isso, né? Tá bom, entendi. Pode ser por aí. Obrigada, vai. Lucas. 7h48 pelo horário de Brasília. Vamos com o esporte agora, rapidinho? Apesar da derrota para o Flamengo, o Botafogo se mantém na liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Na Neoquímica Arena, o Verdão, que poderia ter reduzido a distância, empatou por 0-0 com o Corinthians. Fala aí, Aline Fanelli. A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro praticamente mantém os clubes nas mesmas posições na tabela. A única movimentação foi na zona de rebaixamento. A vitória do América Mineiro por 2-0 sobre o Santos tirou o Coelho da lanterna para a penúltima colocação, também porque o Coritiba, que agora é o último, não jogou na rodada. Em confronto direto dessa área, Bahia e Vasco empataram por 1-1 na Arena Fonte Nova. Outros 4 empates foram registrados nesta rodada. 0-0 entre Corinthians e Palmeiras, placar que se repetiu entre Cruzeiro e Bragantino e entre Goiás e Internacional, isso no sábado. Ontem o Fluminense venceu Fortaleza por 1-0 e o Grêmio fez 2-0 no Cuiabá em casa. No sábado, o Flamengo superou o Botafogo por 2-1 e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro ficaram no 1-1. A partida entre São Paulo e Coritiba desta rodada ficou para o dia 27 de setembro. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, seu Iveco é mais negócio. Ofertas exclusivas para o seu negócio continuar crescendo. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali. Oi. Como é que vai, Megali? O secador principal do São Paulo Futebol Clube. Não. Você e, olha, sem dúvida alguma, viu? O meu amigo Eduardo Carlos Barão Calamari, que mora em Nova York, a capital do mundo. Ontem eu vi ele na tela da Band, rapaz. O homem tá com a bola cheia. E eu apresentei o evento no NMB quando ele se formou. Olha, mas isso já tá fazendo uns 25, 30 anos, um pouco menos, um pouco mais. Mas vamos ao placar. Bem, gente, o placar do final de semana. Goiás 0, Internacional 0. O Atlético Paranaense recebeu o meu Atlético Mineiro. E o placar final foi 1-1. E o Botafogo, jogando em casa, o Botafogo perdeu pro Flamengo por 2-1. Eu tava torcendo pro Botafogo, acho que por isso que perdeu. Então é isso aí, um grande abraço para vocês. E vocês sabem, futebol é no Grupo Bandeirantes de Rádio e TV.